Fala, achados e perdidos. Se você encontrou a gente, já fique por aqui, porque nem tudo foi encontrado. Algumas ideias ainda precisam ser discutidas. Eu sou o Davi do primeiro C e hoje temos uma convidada mais que especial. Ela trouxe o nome do município e de uma escola do interior para nível internacional. Está presente, Rayane. Olá, bom dia, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei que horário vocês vão estar vendo esse vídeo, mas primeiramente agradecer aqui a todos vocês pelo convite. É uma honra para mim estar aqui explicando um pouco, né, contando um pouco sobre a minha experiência referente a projetos, a minha trajetória mesmo na educação e principalmente não poderia deixar de mencionar ver meus eternos alunos, né, Davi, Lohane, a Chayane também. Isso é muito importante, porque a gente vê até onde a nossa educação está chegando, sabe? Então, para mim, é uma honra muito grande, e principalmente ver jovens como vocês em terem essa ideia, esse projeto tão inovador, porque aqui a gente ganha voz, e com certeza a gente aprende com vocês, e vocês também aprendem com a gente. Vamos começar com o primeiro bloco de perguntas. Sua história e sua trajetória. O começo da sua jornada. Por que você escolheu ser professor e caminhar nessa caminhada da educação? Pronto. Gente, eu não sei como foi para o João Paulo, né, ali, mas para mim, antes eu não queria ser professora. Por quê? Porque desde o início a gente sempre aprende que professor é ser sofrido, professor sofre demais, e pior que tem um pouco de verdade mesmo, viu? A gente sofre demais. Mas eu acho que no caminhar dessa trajetória a gente aprende muita coisa. Como foi que surgiu essa questão de eu ser professora, né? Antes, meu sonho era ser médica veterinária. Eu sempre amei animais, amo muito animais. Eu me formei por volta de 2015, no meu ensino médio, só que antes eu já vinha fazendo alguns Enems da vida, só que não tinha passado ainda em nenhum. Quando foi em 2015, que foi meu último Enem, eu tirei até uma nota razoável, né, para passar em medicina veterinária, só que era muito longe, né? Na época, minha família não tinha condições de me manter lá na faculdade e tudo mais. Enfim, foi um sonho que eu deixei passar, infelizmente. Só que eu não desisti, continuei fazendo Enem, prestando Enem, por mais que fosse difícil, muitas vezes, os nãos que a gente recebia, né, que às vezes é muito frustrante, quando você recebe uma nota ali que não te agrada muito, não faz com que você alcance o seu sonho, né, o seu tão sonhado sonho, né, enfim. Mas eu não desisti. Quando foi em 2018, por aí, eu soube da existência do IFCE Campus Boa Viagem, né. A partir dali, quais eram os cursos que tinham? Técnica agropecuária e licenciatura em Química. Licenciatura é para ser professor. Na época era o que tinha, digamos assim, e eu fiz a licenciatura em Química e também fiz técnica agropecuária. No decorrer do curso, eu vi algo assim encantador, porque o IFCE ele ensina pesquisa e ensina extensão. Porque essa pesquisa e essa extensão é a questão dos projetos. Quando eu entrei no IFCE Campus Boa Viagem, eu não sabia o que eu era boa. Eu acho que todos vocês que são adolescentes, vocês se perguntam, o que eu sou bom? E eu não sabia o que eu era boa. Mas, até então, era a faculdade que eu tinha ali. Então, no decorrer do curso, a gente participou de muitos projetos, e a partir dali, eu me descobri daquilo que eu era boa, que era realmente resolver problemas. Olha, eu sou boa em resolver problemas. Então, a partir dali, eu me encontrei na questão dos projetos, e ali, quando eu me formei, que foi justamente para ser professora de Química, eu quis, no meu coração, coloquei um sonho no meu coração, que foi repassar isso para outras pessoas, para outros alunos. Eu queria que outros alunos sentissem o que eu senti, que foi pertencente, ser protagonista da minha própria história. Então, a partir dali, acho que dessa trajetória mesmo que eu tive no IFCE, eu comecei a me apaixonar pela educação, fora também as questões dos estágios que a gente tem dentro da sala de aula, que você conhece novas histórias, novas experiências. Então, para mim, foi muito importante essa trajetória. Acho que foi por isso que eu me encontrei dentro da educação, por conta dessas minhas vivências. Segunda, qual foi suas influências durante a sua vida escolar ou acadêmica? Deve ter algum professor ou experiência que te inspirou a seguir esse caminho. Ai, acho que tudo começa pela família da gente, né? Minha avó, a Ana Nery, gostaria até de mencionar isso para vocês, né? Minha mãe também, que está aqui hoje presente, né? Eles sempre me incentivaram a estudar. Minha avó era uma das pessoas mais cultas que existiam, né? Tanto na escrita quanto no falar. E ela sempre me incentivava a estudar.
É tanto que se eu falasse uma palavra errada, eu dizia assim, mais maior. Ela dizia, Rayane, não existe mais maior, existe maior, né? Então, a partir dali, ela sempre me incentivou. Eu acho que uma das minhas maiores referências, fora a minha mãe, foi a minha avó, Naneri, né? E no decorrer da caminhada também existem professores, todos os meus professores foram essenciais. Assim como os professores de vocês, cada um marca de uma forma. Na minha também marcou de uma forma diferente cada um deles, né? Mas teve um em especial também durante a faculdade, que no meu primeiro seminário da faculdade, eu errei, era sobre modelos atômicos. Acho que vocês veem isso na química já, né? Quem é do primeiro ano já vê isso daí. Eu errei tudo de modelo atômico, eu confundi tudo. Lá no quadro, na frente de um monte de gente que você não conhece, e você já tem medo do julgamento, eu errei várias coisas. Quando terminou, eu fiquei assim, no chão. Aí ela foi lá, ela falou assim para mim, olha, Rayane, não fica assim, é o primeiro de muitos. Quando você sair daqui, você vai sair uma pessoa completamente diferente. É só você não desistir. Quem sabe futuramente você vai estar ensinando isso que eu estou lhe ensinando hoje para outras pessoas. E para você ver, né, as palavras, elas têm poder. A gente tem que determinar muitas coisas boas na vida da gente que vai dar certo. Por quê? Porque a partir daquele momento que ela me disse, eu não desisti e comecei a treinar mais. E é tanto que hoje, eu, Rayane, uma das coisas que eu mais incentivo os meus alunos é os seminários. Lohane, Davi, a gente está aqui presente, sabe? Tudo que eu aprendi com ela, eu passei para eles. E teve também uma coisa que me marcou muito, porque ela foi a primeira, desses eventos que vocês participou, desses projetos, CLI e tudo mais, eu nunca tinha participado na minha vida. E ela, na faculdade, foi que eu tive esse primeiro contato com feiras científicas. E ela pagou para mim, pessoal, a passagem e pagou também para mim a inscrição. E eu nunca tinha apresentado em feira científica. Eu falei, eu não vou conseguir, professora Cleiane. Até gostaria de dizer que o nome dela é professora Cleiane, né? A Cleiane. Eu não vou conseguir. E ela disse, você vai conseguir sim, eu vou pagar para você ir. E a partir dela eu me encontrei nos projetos, eu vi que realmente eu era capaz. E hoje eu repasso isso para os meus alunos, que eles também são capazes. Por isso que eu incentivo muito na questão da apresentação, do protagonismo mesmo juvenil de vocês. E com certeza vocês estão aqui hoje justamente porque também teve um professor que acreditou nesse protagonismo de vocês, né? Então é mais ou menos isso. Sabemos que a escola JML vem se destacando em muitos projetos. O que você faz junto com seus alunos para encontrar essas soluções? Rapaz, gente, como eu falei para vocês, quando eu saí da faculdade, o meu sonho era repassar isso para outros alunos, né? Quando eu cheguei no Paulo Freire, eu me encontrei no Paulo Freire. Paulo Freire, acho que assim, é a minha terceira casa, fora o IFCE, né? Por quê? Porque lá eu consegui achar o meu lugar, o meu propósito. Por quê? Quando você chega, às vezes, numa escola de interior, você vê muitas dificuldades, principalmente com a falta de recursos. E muitas vezes também você vê que tem alunos que não têm expectativa de vida, assim, eu vou terminar aqui meus estudos, pronto, acabou. Não vou fazer faculdade, não vou fazer outra coisa, né? E a partir dali eu me encontrei no Paulo Freire, porque eu comecei pelos seminários. Teve alguns que ficaram reclamando, tia, isso aqui é muito ruim, não vou para frente não, mas eu sempre insisti. E a partir dali, dentro dos seminários, eu vi que a gente poderia ir mais além, que era questão de projetos. Aí veio a CLI, o município trouxe a proposta da CLI, eu falei, nós vamos colocar. E eu entrei em 2024 na José Nunes Leitão. Em 2023, a nossa escola não conseguiu levar nenhum projeto da CLI, nenhum ganhou. E eu joguei a proposta para o Rogério. Rogério, que antes era o diretor Rogério, né? Rogério, nós vamos levar projetos e eu quero sair lá pelo menos com um troféu. E em 2024 a gente saiu não só com um, mas com dois, e acho que ainda um de terceiro lugar, né? E até então os meninos se animaram demais, porque eles viram que eles poderiam ir mais além. E outra coisa é ver o projeto como uma solução. Como eu falei para vocês, no decorrer do interior a gente vê várias problemáticas e às vezes a única voz que a gente tem é a educação, é os projetos. Então a partir dali a gente pegou esses problemas, mas em vez de a gente reclamar, a gente buscou soluções. Que tipo de solução? A questão dos projetos, protagonismo juvenil dos meninos. Então a partir daí a gente não tem parado, a gente tem conseguido várias conquistas mesmo a nível nacional. Ano passado a gente conseguiu o Liguixim, que é um projeto referente à Fundação ArcelorMittal, principalmente com Roberto Marinho e Rede Globo, né? A gente conseguiu o segundo lugar lá em Belo Horizonte, depois veio o Desafio Liga Jovem, no qual os meninos participaram, e a gente também conseguiu bons resultados, mas por quê? Com problemáticas de dentro do nosso próprio território e com soluções viáveis.
E nesses projetos, vários viajaram. O que você acha que os projetos, junto com as viagens, trazem de conhecimento para esses alunos? Ai, demais. Como eu acabei de falar para vocês, os alunos, eles não tinham, digamos assim, muitos não tinham expectativa de dizer assim, ah, eu quero ser isso, eu quero fazer faculdade disso. Então, a partir dali, a gente viu que eles poderiam ser tudo o que eles queriam ser. Só bastava eles acreditarem, uma pessoa que também acreditaria, né? Então, a partir disso, eu vejo que eles conseguiram se sentir pertencentes. Alguns que até queriam desistir da escola, não desistiram, continuaram. A questão do desafio Liga Jovem foi o meu maior sonho assim, foi realizado, foi conseguir levar os meninos para outro estado. Eles conseguiram viajar de avião pela primeira vez. Ah, Rayane, é uma coisa tão assim, viajar de avião. Mas se você for ver hoje, até mesmo eu como professora, se eu fosse pegar, digamos assim, o salário que eu tenho, eu tinha que gastar o salário todinho para poder viajar com hospedagem, passagem e tudo. E lá não, era tudo pago. Assim, uma experiência riquíssima, novas culturas, novo aprendizado. Então, eu acho que eles entraram de uma forma nos projetos e saíram de outra forma, porque eles se sentiram pertencentes e que eles poderiam realizar todos os sonhos deles. É tanto, né, a Lohane, como está aqui hoje, acho que o nosso primeiro sonho realizado foi justamente levar elas para conhecer o mar. Rayane, mas o mar? Sim, a gente tinha alunas que nunca tinham visto o mar, viram o mar pela primeira vez por meio dos projetos, que elas participaram da CLI com premiação, né, elas ganharam a viagem para o Beach Park. Então, para a gente que é professor, é algo muito gratificante em ver eles realizando os sonhos deles e ver que, por mais que a educação seja difícil e árdua, a gente tem frutos bons, a gente tem frutos doces, a gente tem bons resultados. Teve alguma experiência nas suas viagens que se tornou marcante durante sua trajetória, na sua vida, a partir de agora? Ai, todas, assim, não tem como dizer que essa daqui não marcou minha vida. Todas marcaram minha vida de alguma forma, né? Mas, em especial, algo que me tocou muito foi a viagem em Belo Horizonte. O Liguistinha, a gente teve uma seleção entre 1.000 projetos, o nosso ficou entre os 50 melhores. Depois, a nova seleção de 50 melhores ficou entre os 10 melhores. E esses 10 melhores iriam para Belo Horizonte. Para mim, ali já foi uma vitória, porque andei de avião pela primeira vez, conheci novas pessoas também, tudo era pago também. Então, imaginei, é um sonho você conhecer, e sem contar, pessoal, que lá tinha muitas palestras. Todo estudante, todo professor merece ter uma experiência como aquela. Você aprender tanta coisa assim, novas culturas, novos conhecimentos, principalmente na base da tecnologia, que vocês são de sistemas, lá tem muita coisa legal, né? É o desafio LED, a questão do Festival LED, né? E uma das coisas que mais me marcou foi o seguinte, porque quando eles começaram a dizer, olha, a gente vai dizer agora quem ficou entre os finalistas, terceiro, segundo e primeiro lugar. E eu já fiquei na minha mente, Senhor, eu já sou grata por estar aqui, porque isso aqui já é uma vitória muito grande. Tanto para o meu município, Monsenhor Tabosa, o estado, que a gente foi representando o estado do Ceará, né? Que lá era todos os estados do Brasil, e principalmente a minha escola. Olha onde a gente veio, né, lá do interior, e olha onde é que a gente está hoje. No meio de tantas dificuldades, olha onde é que a gente está hoje. Eu agradeci. Só que aquele agradecido era tipo naquela questão de que a gente não poderia ganhar o top 3. Né? Eu fiquei, porque lá, gente, eram muitos projetos bons também. Quando ele falou segundo lugar, Rayane Ferreira Soares, Monsenhor Tabosa, Ceará, eu não escutei mais nada, meu povo. Eu subi lá, quando eu vi o Lázaro Ramos de perto, né, que é o ator, eu fiquei assim, meu Deus, eu fiquei passada. Só que ali foi um tapa na minha cara. Por quê? Eu sempre conto isso para todo mundo. Porque o que a gente tinha levado era um filtro ecológico. E na minha cabeça era o quê? Ah, mas é muito simples. Por mais que era simples, pessoal, eu levei um tapa na cara. Por quê? Porque o simples, ele tem valor. Às vezes você quer incrementar muito alguma coisa porque quer levar o melhor. Mas às vezes algo que é simples, que está nas suas condições aqui, nas suas mãos, vocês conseguem muita coisa. Então, a partir dali, eu levei um tapa muito grande na minha cara. Porque quando ele falou segundo lugar, Monsenhor Tabosa, Ceará, Rayane Ferreira Soares, eu fiquei, meu Deus, o simples, ele tem muito valor. E a gente tem que valorizar muitas vezes o simples. E é tanto que a questão do filtro, né, por mais que já exista filtros ecológicos, a gente trouxe uma inovação que foi a questão do juazeiro, né, Davi? Então, assim, para a gente, até hoje esse filtro aí já está sendo quase patenteado, já está sendo visto por outras empresas. Então, assim, algo que era simples, da nossa própria natureza, uma árvore, que muitas vezes a gente olha assim, é uma árvore, e tem um valor muito grande, né? Então, é uma lição de vida que eu levei para a minha vida, que o simples, ele tem valor, e acho que para vocês jovens eu digo também isso, sabe? O simples, ele tem muito valor. Às vezes você acha que algo, eu tive uma ideia tal,
Ah, mas isso aqui lá ganha nada. Mas às vezes ela vai ter um impacto tão grande que você não tem nem noção do impacto que ele vai causar. Essa ideia vai causar. E muitas vezes a gente dá chance a coisas mais chiques do que as próprias coisas simples que nós temos na nossa própria cultura. Justamente, é tanto que no dia que os meninos apresentaram, não foi Davi. O Davi já chegou. Rayane, nós vamos competir com a escola lá de Sobral, que a Sobral é uma das melhores educações, né, aqui do Ceará, em Sobral. Uma escola particular. Aí eu virei assim, tá bom, Davi, mas Rayane, eles têm tudo. Eu, tá bom, mas nós temos o nosso conhecimento, a nossa cultura, que nós temos a mostrar. E é um problema real, com solução real também, né? E graças a Deus deu certo. Você sabe que projetos não é só sobre viagem ganhar, também transformam a trajetória de aluno. Você acha que alguns alunos já conseguiram mais confiança a partir deles? Ave Maria, demais. Né? Um exemplo, vocês que estão aqui hoje. Lohane, Davi, né, Chayane. Assim, cada um aqui tem uma história, mas eu falo em especial eles porque eles passaram por mim, né? E ver hoje, por exemplo, a Lohane, tia, eu estou participando disso, estou participando daquilo. E uma coisa que me deixou muito feliz é que ela sempre compartilha da Chayane, né? Antes, a Chayane eu queria colocar ela nos projetos lá na escola, né? Por mais que ela apresentasse seminário, ela não queria ainda muito, né? Quando ela chegou aqui na EP, acho que algo já florou de diferente nela, né? Floresceu. Então, ela já disse, tia, a Chayane já está fazendo vídeo comigo, está gravando coisa lá para o curso. Então, para mim, isso mostra o quê? Que por mais que foi um pouquinho, já tocou um aluno ali de forma diferente. E eles estão sendo protagonismo, eles estão indo atrás. É tanto que os meninos chegaram agora, o Davi já está participando desse podcast, está participando de outros projetos. Tem o Davi também da Agro, que também entrou, outros alunos também. Então, assim, é algo assim que a gente fica muito feliz. Por quê? Porque a gente vê que surgiu o efeito, que eles estão seguindo essa história. Eu tenho certeza que hoje são vocês que estão inspirando até outros alunos também. Então, para a gente que é professor, a gente fica muito, muito feliz. E sem contar também, pessoal, que no mundo de hoje, vocês sabem que vocês jovens estão sujeitos a diversos caminhos a trilhar, seja do bem ou do mal. E na nossa realidade lá também, eu tenho certeza que a gente também tocou meninos e meninas que, querendo ou não, já estavam saindo para esse mundo errado e foram resgatados pela questão da educação e do projeto. Então, para mim, hoje, isso é uma honra e, com certeza, os projetos eles têm tocado bastante. Lá na escola eu sempre falo que SPAES e SAEB é muito bom, porque testa mesmo o conhecimento de vocês. Não é? Vocês são muito cobrados, né, na escola SAEB, SPAES, só que lá na escola os professores de matemática e português, né, eu tenho muito assim de conversar com eles, né, que eu apoio muito, SAEB, SPAES, o município ele ganha muito, a escola também. Mas hoje, eu, até se pudesse, né, ter assim, algo que também fosse assim, obrigatório nas escolas, tipo clube de ciências, clube de Olimpíadas, eu seria muito favorável a isso daí. Por quê? Porque hoje os alunos eles têm ganhado, sendo muito resgatados por meio dos projetos e desses editais. Já pensou se toda escola tivesse um clube de ciência, de Olimpíada, alguma coisa que fosse destinado só também à questão de se dedicar para editais como esse? A gente teria muito mais alunos alcançados também, viu, pessoal? E o que você tem para dizer para aquele aluno que sente vergonha de apresentar projeto, que tem medo? Rapaz, vai com medo mesmo, né? Eu sempre digo aos meus alunos, não tem uma pessoa que vai fazer alguma coisa que ela não vai sentir medo, que ela não vai sentir nervoso, né? Ela sempre vai ter um frio ali na barriga, mas é importante ela não deixar o medo barrar os sonhos dela. Por quê? Porque vai chegar uma época da vida onde você vai olhar para trás e você vai dizer, eu poderia ter feito isso, eu poderia ter feito diferente. E vai chegar, quando chegar esse tempo, vai que não dá mais tempo de você fazer o que você tanto queria. É igual aquele mesmo ditado clichê, né? Ame hoje, abrace hoje. Vai que amanhã não dê mais. Assim também a educação é o sonho de vocês. É o que eu sempre falo para os meus alunos. Quando a gente não nasce em berço de ouro, a única coisa que a gente tem é a educação. É a questão dos projetos mesmo em si. Eu sempre vou bater eu sempre vou ser a chata dos projetos. O pessoal lá na escola diz assim, Raine, tu só fala em projeto. Mas foi o que resgatou minha vida. Gente, foi a partir dali que eu me senti pertencente. Foi a partir da questão dos editais, dessas experiências, que eu me descobri aquilo que eu era boa. Hoje, qual é o mal da sociedade no estudante, por exemplo? É tudo que ele enfrenta, ansiedade, às vezes da própria depressão. Por quê? Porque às vezes ele não se sente pertencente, ele não se sente bom em alguma coisa. Aí às vezes ele se sente inútil. Então quando você começa a saber, eu sou bom, eu sou bom em organização. Aí já coloca aquele aluno para organizar a sala, organizar um projeto. Eu já sou bom em falar, eu sou muito assim, de me comunicar, sou bom em comunicação, já coloca esse aluno para ser bem mais comunicativo. Gente, não existe aluno ruim.
Claro, tem aqueles danados, aqueles muitas vezes que não... Né? A gente sabe ali, mas às vezes, gente, tem alguma coisa que ele sabe que até mesmo o professor ele não sabe, vai aprender com ele. Então você tem que instigar esse protagonismo no aluno, você tem que descobrir. E hoje eu tenho descoberto por meio de quê? Dos projetos. Que não, até mesmo projetos na minha sala de aula, quem vê a ciência, eu amo a ciência, eu sou professora de química, mas estou na ciência. A ciência também vê muito a questão da biologia. Não tem uma aula que eu não leve uma experiência, nem que seja para levar o menino para debaixo de um pé de pau para eles observar as formigas, as plantas, seja lá o que for, mas ele vai ter uma aula diferente para ele aprender a amar aquilo que ele está fazendo. E com certeza, quando eu não estiver mais aqui, quem vai seguir essa história são vocês, são os próprios alunos. Né? E é isso que eu quero, que a gente deixe esse legado do bem. Ah, gente, mas o mal já está muito pregnado no mundo. Tá, por isso que a gente tem que ser pessoas boas que façam a diferença no mundo. Que a gente faça essa diferença na vida das pessoas. Às vezes, hoje você diz assim, bom dia, fulano, você está tão bem hoje? Isso já melhora a vida daquele aluno, de alguma forma. Então, eu sou muito a favor da questão dos projetos, os alunos mesmo se interessarem por projetos, de ter pessoas que também que acreditam, né? Porque uma palavra, tanto que ela pode salvar, ela também pode matar. Porque, por exemplo, digamos aqui que o Davi quer entrar no projeto. Aí diz assim, mas o Davi, ele não sabe fazer isso ou aquilo. Ele já vai colocar na cabeça dele que ele não é bom naquilo, mas ele já é bom em outra coisa. Né? Então, a partir daí, você tem que usar as suas palavras, as suas atitudes para o bem. Para finalizar, qual mensagem você gostaria de deixar para os seus alunos sobre aproveitar as oportunidades da escola, praticar projetos e viver novas experiências? Rapaz, eu incentivo demais a vocês nunca desistirem dos sonhos de vocês. Se dediquem, porque, gente, não existe nada fácil. Tudo que é fácil, ele some fácil das suas mãos. Agora, aquilo que é com a sua dedicação, com o seu suor, vale cada momento, cada centavo mesmo daquilo que você está investindo na sua vida, é o seu futuro. Como eu acabei de dizer hoje, quem é o nosso futuro? São vocês. Se vocês não se dedicarem, se não tiver pessoas que acreditem que vocês são capazes, pessoal, a gente não vai conseguir nada. Então, eu peço de verdade que vocês continuem, né, com esses projetos. Agradecer também aqui a oportunidade e, principalmente, também parabenizar pelo incentivo. Porque a gente também tem que ter uma pessoa, um professor que acredite que vocês podem e vão muito além. E, gente, na vida de vocês vai ter também pessoas que vai dizer que vocês não são capazes. Mas por quê? Porque são pessoas frustradas, que não tiveram a coragem de tentar e vão querer que vocês também não tentem. Então, eu peço isso, que vocês não desistam, que vocês continuem. E, claro, vai ter dias que não vai dar certo, vai ter algum edital que não vai dar certo. Mas é por isso que a gente vai desistir? Não. A gente tem que continuar. Porque não deu certo hoje, olha o que foi que errou, melhora e volta amanhã. Porque essa volta que vai fazer toda a diferença. E, às vezes, para encerrar, né, que eu falo demais, meu povo, vocês já prestaram atenção que eu falo demais. Tem que fazer uns cortes, né? E, às vezes, não desistam, porque tem pessoas que se inspiram em vocês e vocês nem sabem. Porque se vocês desistirem, essa pessoa também vai desistir. Isso eu falo porque teve uma época da faculdade que eu queria desistir. E teve uma menina que chegou para mim e disse, Anny, não desiste, porque eu só estou vindo para a aula porque eu me motivo em tu. Eu fico motivada com o jeito que tu lida com as coisas. Se tu desistir, eu também vou desistir. E ali me deu um baque tão grande que eu fiquei, meu Deus, é verdade. Tem pessoas que se inspiram na gente, a gente não está vendo. Mas tem pessoas que se inspiram na gente. Se eu desistir, ele vai desistir também. Né? Então é isso, pessoal. Não desistam dos sonhos de vocês. Tudo é possível. E vamos mesmo contra esse sistema, que às vezes o sistema ele quer nos derrubar. Mas a gente tem que ir contra o sistema. Porque às vezes uma pessoa que não está estudando, que não liga em construir seu pensamento crítico, ele aceita tudo que outra pessoa vai dizer. Por quê? Essa mesa, por exemplo, é feita de um material. Digamos assim, é feita de metal. Outra vem ali e diz assim, não, essa mesa aqui é feita de isopor. Mas você não estudou, você não leu, você não se aprofundou. Realmente, essa mesa é feita de isopor, você não tem pensamento crítico. Então, a partir do momento que você estuda, o sistema ele não consegue te controlar. O mal, às vezes, ele não consegue te controlar. Porque você sabe o que é certo. Você sabe que aquilo é o que você acredita. Então, muito obrigada. Agora, só agradecer a sua presença e dizer que tem disponível todas as segundas-feiras, às 19 horas, novos episódios.